Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lígia Alter e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Bom, para começar, pessoal, eu quero dizer que quem gosta de romances de cavalaria, quem está procurando por uma história para se divertir, para dar risada, para ter emoções, esse é o livro para essa pessoa. Sério, eu gostei muito, foi uma experiência muito bacana ler este livro, principalmente nesse momento que a gente está passando de bastante estresse, enfim. É uma história que realmente vai te tirar daqui, do mundo que você tá, e você vai lá pra Idade Média ficar só de olho nos romances, nas cordialidades, né, nos decoros dos cavaleiros e das damas. Então é muito legal, é uma história muito bacana. Histórias, né, são histórias. E eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o que eu achei, sobre as partes do livro, pra, se você estiver interessado, eu fazer com que você fique com mais vontade ainda de ler esse livro maravilhoso. Esses dois livros, galera, são o mesmo livro, tá? Tem as mesmas histórias aqui dentro desses dois, só que eu havia comentado com vocês que eu queria ler em inglês, porque eu preciso treinar meu inglês pra quando eu for fazer a faculdade fora, que está chegando, torcendo pra tudo dar certo. Mas então, eu estou treinando este aqui, estava treinando a leitura deste em inglês, só que devo adverti-los que se você quer ler esse livro em inglês, eu sugiro que você tenha um inglês pelo menos intermediário para avançado. Por quê? O inglês que eles usam aqui é o inglês da Idade Média. Então, assim, tem muitas palavras que você vai ter que deduzir pelo contexto e pelo seu conhecimento. Se você tem já referência, se você já leu outros textos antigos, você vai perceber que tem algumas palavras aqui diferentes, só que significam a mesma coisa que uma palavra que às vezes você já conhece no inglês de hoje em dia, contemporâneo. Então, essa edição é da Barnes Noble, que eu já tinha apresentado para vocês, e essa daqui é a edição que eu mais li, na verdade, que é a edição em português, porque às vezes eu ficava com preguiça de ler esse inglês todo rebuscado e tudo mais, que é a edição do clássico Zahar, tá bom? Ele também aqui tem notas de rodapé que ajudam bastante, auxiliam bastante na leitura. Se você tem algumas dúvidas sobre algumas palavras que aparecem, algumas expressões que aparecem, ou até fatos históricos, né, que aparecem. Então, essas notas de rodapé podem te dar um auxílio na hora, no momento da leitura. Então, a tradução aqui ficou O Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Em inglês é King Arthur and His Knights. E o autor desse livro é o Howard Pyle. O Howard Pyle também escreveu As Aventuras de Robin Hood. Deixa eu ver aqui, inclusive essas informações eu peguei nessa edição da Zahar, porque aqui no fundo nós temos como se fosse um resumo da vida do autor. E eu acho muito legal os livros da Zahar, as edições, porque eles colocam várias informações adicionais, então a gente fica sabendo de algumas coisas bacanas e a gente não precisa ir na internet buscar, né? Então, por exemplo, aqui fala que ele publicou As Aventuras de Robin Hood, o primeiro livro escrito e ilustrado por ele, em 1883. E ele publicou também, então, esses livros das Aventuras do Rei Arthur, de 1903 a 1910. E esse aqui, que eu estou comentando com vocês, que eu li, é o primeiro desses livros, tá? Então, olha só. A primeira é a história do Rei Arthur e seus cavaleiros, que na verdade é essa daqui, a gente sabe, né? Foi publicada em 1903. Depois nós temos a história da Liga dos Cavaleiros da Távola Redonda, foi publicada em 1905. Depois, a história de Sir Lancelot e seus companheiros, 1907, e a história do Graal e a morte de Arthur em 1910, ok? Então, sinceramente, eu estou bem interessada em tentar adquirir essas outras edições, porque eu gostei muito, muito mesmo da história. Vamos lá para o enredo, para os personagens, ambientação, enfim. Esse livro, ele é dividido em duas partes. 2 livros, basicamente. O primeiro livro é o livro do Rei Arthur, esse é o título, e a gente vai, nesse primeiro livro, nesse primeiro momento, conhecer então a história do Rei Arthur, como ele se tornou rei, até conta um pouco da história antes do Rei Arthur, do pai dele, do acordo que o pai dele, que é o rei Uteron, peraí, esses nomes são muito difíceis, peraí, Uther Pendragon, então esse era o nome do pai do Rei Arthur. E ele fez um combinado com o Merlin, que era esse mago e amigo, né, do rei, conselheiro do rei, enfim,
Pra quando ele descobriu que ele ia ficar muito doente e tudo mais, ia morrer, e ele fez um acordo pro Merlin proteger o filho dele, que era muito novo, até ele ter uma idade certa pra assumir o trono, né? Então, a gente sabe um pouquinho da história, se você assistiu aquele filme A Espada Era Lei da Disney, que é muito, muito engraçado, muito fofo, eu adoro aquele filme. A gente sabe, né, que a Inglaterra ficou um tempinho sem um rei, por causa que esse rei, Uther Pendragon, tinha morrido, e só seria rei quem retirasse a espada daquela pedra de mármore e tudo mais, a espada que estava escrito, né, quem retirar essa pedra é o rei de sangue da Nova Inglaterra, enfim. E aí a gente vai ler um pouco sobre essa história, é bem similar ao final do filme, aquele filme da Disney, Espada Era Lei, mas a gente não acompanha, não existe aqui nesse livro aquela história do Merlin ensinando o Arthur pequenininho a se transformar em outros bichos, não tem a feiticeira lá, a Madame Mim, não tem essas coisas, tá, gente? Mas é muito, muito legal. E aí na segunda parte, no segundo livro, inclusive no primeiro livro a ambientação é em Camelot, não sei, gente, não sei como pronunciar, não sei se é Camelot, enfim, eu vou deixar escrito o nome aqui embaixo, que é onde fica o reino do rei Arthur, e a gente vai ter algumas aventuras, o rei Arthur vai partir para algumas aventuras, porque ele quer conhecer uma mulher para se casar e tudo mais, então já vão acontecer algumas aventuras nesse primeiro livro, tá bom? E no segundo livro a gente vai ler sobre a história de 3 homens especiais, né? Que são o Merlin, o Sir Pelias, ou Pelaias em inglês, e o Sir Gawain. Inclusive o segundo livro se chama The Book of Three Worthies, ou a tradução é o livro dos 3 homens honrados, enfim, alguma coisa assim. Então, são 2 cavaleiros da Távola Redonda e o Mago Merlin, e a gente vai, então, acompanhar, em primeiro lugar, a história do Merlin, de como uma feiticeira nova aí vai ser o final do Merlin, né, vai ser a decadência dele. Isso não é spoiler, porque daqui a pouco eu vou explicar pra vocês como que funcionam os capítulos. Mas enfim, e os 2 outros cavaleiros são cavaleiros que vão fazer parte da Távola Redonda. A gente vai descobrir aqui também como que o rei Arthur conseguiu essa Távola Redonda, que só pra adiantar pra vocês, foi basicamente um dote da rainha com quem ele se casou, né? Aí alguns outros personagens vão aparecer, por exemplo, a Rainha Morgana, que é a irmã do rei Arthur, e ela vai ela vai fazer umas peripécias aí, né? Ela vai ficar muito brava com o rei Arthur por algo que ele fez e ela ficou muito ofendida. Então, ela vai traçar uns planos, assim, vai montar uns planos pra tentar dar o troco no rei Arthur. E, enfim, o Merlin vai ver. E todas essas aventuras acontecerão aqui também nessa segunda parte do livro, tá? Entre a primeira e a segunda parte. Vamos lá, sobre a ambientação. Então, como eu já falei, a maioria do livro, das histórias, se passa em Camelot, que é o reino do rei Arthur, mas também se passam em outros reinos. Por quê? Porque os cavaleiros, eles sempre estão partindo em busca de novas aventuras. Não falta do que fazer, né, gente? Só brincadeira. Mas a todo momento o rei Arthur saía com seu séquito em busca de novas aventuras, em busca de defender a honra de alguma dama ou defender a honra de outro cavaleiro. Enfim, então essas aventuras vão acontecer e é tudo levado com muito bom humor, dentro de uma atmosfera super assim caricata da Idade Média. E eu me senti um pouco, não sei vocês, se vocês já leram esse livro, mas eu me senti um pouco dentro das histórias de Shakespeare, sabe? Porque tem inclusive um momento em que o rei conhece a rainha dele, a futura rainha dele, ele vai ficar muito encantado e ele vai falar que ela parece que veio das fadas e vai traçar um plano pra conquistar essa rainha. Então é muito bacana, é muito fofo, é muito... e ao mesmo tempo, assim, é curioso a gente saber o que vai acontecer, a gente se identifica muito com os personagens, a gente gosta dos personagens. A gente fica triste quando alguns personagens se partem, né, se vão, mas enfim, é muito bacana. Uma coisa que eu achei curiosa sobre os capítulos é que todo começo de capítulo
está escrito o que vai acontecer naquele capítulo. Então, deixa eu dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Capítulo 3º, como o rei Arthur encontrou 4 cavaleiros e o que aconteceu então. Esse não tá nem tão específico, mas tem outros, tipo assim, ó. Como Sir Pelias lutou contra Sir Engamor, também conhecido como Cavaleiro das Mangas Verdes, e o que aconteceu a Lady Ethard. Então, já antes do capítulo começar, você tem uma prévia do que vai acontecer, e alguns capítulos são mais específicos do que outros nesse subtítulo. Então é uma coisa que te faz realmente querer continuar, é uma leitura que vai te prender mesmo. E eu achei isso também super interessante. Eu nunca tinha visto nenhum outro livro com esse tipo de especificação no subtítulo do capítulo. Você vai perceber aqui, se você ler, inclusive na edição em inglês, desdobrando aqui, mas inclusive nessa edição em inglês, se você for ler, você vai sentir, como eu já mencionei, aquela diferença do vocabulário, tá? Em português fica um pouco mais simples, porque a tradução fica um pouco mais clara pra gente e tudo mais. Mas se você ler inglês, eu já te aviso que talvez você tenha um pouquinho de dificuldade com algumas palavras, que não são palavras do inglês contemporâneo. Então, enfim, eu gostei bastante desse livro, eu super recomendo. São aventuras muito legais que vão te prender, que vão te encantar. Tem um pouco ali do Reino das Fadas também, que talvez nos próximos livros seja mais abordado. Tem a questão da Rainha Morgana indo para Avalon, e eu não tenho certeza se essa Avalon é a mesma das Brumas de Avalon, que são outros livros que eu tenho muita vontade de ler. Mas enfim, eu achei muito bacana, super recomendo. E é isso, essa foi a minha leitura do desafio de 12 livros para 2021, do mês de abril, que estava atrasada. E eu já estou fazendo a minha outra leitura para o mês de maio. O mês de maio tá quase no fim, mas eu estou fazendo, que é Incidente Antares, do Érico Veríssimo. Estou amando já, ele é muito engraçado, já dei várias risadas. Estou gravando para vocês no vlog semanal que eu fiz dessa semana, porque eu estou na correria tanto com essas leituras quanto com os meus trabalhos da faculdade de pedagogia. E aí eu gravei um pouco pra vocês dessa rotina minha de estudos corridos. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em você aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. Que mais? Deixe seus comentários se você já leu esse livro, e o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Se você ainda não leu, se você já leu os outros contos, as outras histórias do Howard Pyle. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!